Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. De novo, nos 2000 de rating no Chess Tempo, em tática. Temos cheque. Posso capturar de várias maneiras diferentes. Ou eu posso sair do cheque, né? Que perde o cavalo. E agora, se eu tomar de peão... Parece a pior alternativa, né? Tomar de peão. Eu tomo de peão, ele toma... foi um sacrifício mesmo, né? Um sacrifício limpo de cavalo. Se eu tomo de peão, ele toma de peão. Não, mas aí eu posso dar cheque com... se eu faço dama H6, cheque, ele vai com bispo para D2. Eu tomo de peão, ele toma de peão. Eu tomo de cavalo. Se ele fizer algum tipo de torre na coluna G, o cavalo pula para G4, né? E está defendido. Eu tomo de peão, ele toma de peão. Se ele tomar de torre, pior ainda, né? Se ele toma de torre, aí eu tomo de cavalo, né? E se ele tomar de peão, eu tomo a dama, eu tomo de dama. E é isso. Tomar de peão aqui é a melhor opção, né? Parece que ele não viu alguma coisa, é isso? Eu tomo G por F6. Aí G por F6. Cavalo por F6. Se bispo por E5, cavalo G4. E eu ganhei uma peça. G por F6. Perdi um peão, mas ganhei uma peça. G por F6. Aí... de novo. G por F6. G por F6. Cavalo F por F6. Não. Cavalo por F6. E aí? Torre G1. Cavalo G4. Ataca a dama ainda, né? G por F4. G por F4. Cavalo. Não. G por F6. G por F6. Cavalo por F6. Se torre toma, bispo toma. Não, se torre toma, dama toma. Dama toma. E pronto, né? Se ele fizer não funciona. Se ele fizer torre G1, cheque, rei H8 e não existe
bispo por E5. Porque não terá peça defendendo o bispo. O bispo está solto. G por F6. Torre por F6. Torre por F6. E aí, bispo por F6. Aí ele pega minha torre com torre G1, né? Então, G por F6. G por F6. Tem que ser cavalo por F6. Não, G por F6, torre por F6, cavalo por F6. G por F6, dama por F6. E pronto. Minha dama está protegida pelo bispo. Se ele tomar, eu tomo. Ele toma de torre. E eu tô com 2 torres. Tô ganho, né? Tô com a qualidade a mais. E eu ainda posso fazer um rei G7 ameaçando a torre. Eu não tô vendo problema nem fazer G por F6. Vamos lá, né? E agora cavalo por F6, como nós vimos, né? Se bispo toma, bispo G4, ou cavalo G4. E cavalo por F6, torre por F6, dama por F6. Aí dama por F6, bispo por F6, torre por F6, eu fico com qualidade. Posso fazer tanto rei G7 quanto torre E6, eu acho que dá no mesmo, né? Não, torre E6, ele toma, quando eu tomar ele captura o peão. Eu perco um peão, então tem que subir o rei mesmo. Aí se ele faz... Ah, mas é pra fazer torre F5 é duplo, né? Torre F5 é duplo, não tem como escapar não. Eu posso fazer um F6, mas o rei tá aqui em G6 ainda, né? Ou eu posso subir o rei de novo, mas ele toma aqui. Tá, não interessa. Eu tô ganhando uma peça já. Toma de cavalo, né? Toma de cavalo e o peão em H6 está bem colocado. Dá um posto avançado para o cavalo em G4, né? E agora de dama. Eu tomo de dama, ele toma o bispo, e aí... Se ele tomar de bispo, eu pego o bispo, né? Pego o bispo, ou... Quando eu tomar, ele me dá cheque, eu venho, não tem nada. Tem que tomar a dama, né? Não é possível que não seja isso. Ok, problema de 1860. Estamos nos aproximando aqui dos 1940. Vamos para o próximo. Não, de novo não, é próximo. Próximo significa próximo, Anderson. Próximo significa próximo. Vixe, olha. Esses finais assim são... Eu acho os piores são esses aqui. Quando tem muita peça, eu acho bem melhor do que isso aqui. Vamos lá. Se eu fizer E7,
eu dou a casa D7 para ele. Ele vai com o rei para lá. Aí eu posso dar cheque em F6 e tomar o peão. Aí ele pega o peão de A4 e depois ele sacrifica a torre no peão e pronto. Isso no melhor dos casos, eu consigo um empate. Tá. Se eu faço E7 e ele for para D4, D7, eu posso avançar o rei para E5. Se ele toma o peão de A4, cavalo B6 duplo ganha a torre. Mas ele toma o peão de E7. Eu acho que eu não consigo. Ah, tá. Com o cavalo em A4, eu faço o C5 e eu consigo defender a promoção do peão de H, né? Tá fazendo sentido essa linha. E7 direto, ele é forçado a fazer rei D7. E aí eu avanço o rei. E5. E5. Depois eu posso fazer... Não, mas aí... Se ele tomar, levo duplo, eu tô ganho. E se ele... E se ele for com o rei para E8? Rei D6. Rei D6 está ameaçando o cavalo. Cavalo F6, por exemplo, cheque. E promove. Rei D6. Ele faz torre D3. Impedindo o cavalo de dar cheque, promover o peão. E aí eu consigo fazer também um C5. H4, C6, H3, C7. Eu tô ganho. Essas coisas que são as piores. As piores, parece que tá ganho. E7 é forçado rei D7. Rei E5. H4. Rei D6. Torre D3 é forçado. C5. H3. C6. H2. C7. H1 dama. C8 dama, cheque. Rei F7. Rei F7. Dama E6, cheque.
dama, aliás, rei G, rei G7. Eu promovo para cavalo, cheque. Cheque. Ele vai para onde? Ele tem duas opções praticamente, né? Eu vou nessa linha. Cavalo. É porque esse cavalo aí. Cavalo B4 cheque não faz nada, né? E cavalo E7 cheque. É muito ruim, né? Eu vou fazer esse E7. Vamos lá. Ok. E agora. Agora o rei está protegido. Ele não tem torre E3 cheque. Eu posso subir o rei. E. Então ele faz o quê? Quando eu fizer rei E5, a gente viu que tanto o H4 quanto o rei E8 são ruins. Mas agora, se eu faço o rei E5 e ele vem com torre D3, que eu só estou vendo agora. Comecei a ver quando eu fui analisar, né? Quando eu fui jogar o rei E5 agora. Eu tiro o cavalo, mas ele pega o peão. E se eu fizer rei F6, rei F6, ele faz torre F3 cheque. Ele perde o peão de H. E os meus peões com o rei dele estão protegidos por temas táticos. Ele não pode tomar nenhum peão, porque senão leva duplo. E de novo, né? O cavalo em A4 apoia C5. E o rei dele não consegue mais pegar meu cavalo e o peão. Lembrando daquele último exercício que a gente viu num dos vídeos anteriores, né? Do rei, do cavalo protegendo o peão contra o rei. Então rei E5, torre D3. Eu posso fazer um rei F6, porque se ele me der cheque, eu faço rei G5, ganho o peão. Mas se ele faz torre H3? H3 eu subo o peão de A, A5, torre A3, A6, torre toma, eu promovo, ele toma, leva duplo. Rei D7, cavalo por A6.
rei C6. E meu cavalo está na terça maior em relação ao peão de C4. Tá perdido. Aliás, vai empatar. Se eu tomar o peão de H5 com o rei, ele faz B6. Rei G, rei por A, rei F. Rei F, rei B6, rei E, rei C5. Ele chega com o tempo e ganha o peão. Então, revisando: rei E5, torre D3. Eu não vou com o rei para a coluna H, tentando promover o peão de E. Eu vou fazer direto o A5. Aí ele volta. Quando ele voltar com a torre para A3, aí sim eu faço o A6. Quando ele tomar, eu promovo, dou o duplo e meu rei está bem perto do meu peão. Mas aí quando eu tomar, ele faz H4. Cavalo C5. H3. Cavalo E4, H2. Cavalo G3. Segura o peão. Eu acho que é isso. Rei. Rei E5. Rei E5. Eu vou de rei E5. Tô confiando aqui. Aliás, não tô confiante, mas parece ser. Ah, tá errado. É o C5. Caramba, eu não pensei nisso aqui. C5. Meu Deus do céu. C5. Cheque. Tema de duplo. Eu avanço. Tema de duplo de novo. C5 aqui é complicadíssimo. Problema de 2080. Tudo bem, estou atualizando a base aqui. O tempo todo está aumentando o número de exercícios. Bom, tivemos saldo de 1 hoje. Ficamos com 1936. Então vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.